Bom dia, pessoal de cálculo 1. Bom, pessoal, esta é uma aula complementar àquelas que fizemos presencialmente. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre curvas no plano XY que caracterizam funções. E por tabela, também discutiremos tipos de curva que não caracterizam funções. Então, vejam, pessoal. Basicamente, no plano XY, podemos traçar curvas que representam equações que relacionam variável x com variável y. A exemplo disso, nós temos a seguinte função. Reparem, olha só. Função, bom, vejamos aqui. Não precisaríamos da informação que era uma função, mas vejamos a seguinte equação. 0,4 vezes x. Bom, acho que eu vou colocar isso. Vamos ver aqui. 0,4 vezes x menos y igual a menos 2. Repare, pessoal, eu tenho uma variável y e tenho uma variável x. Olha só. Bom, pro plano XY, digamos que na vertical y maiúsculo caracteriza o eixo vertical, o elemento y pequeno pertence ao y grande. E o x pequeno, ele pertença a x grande. Aqui. Então, se é no eixo vertical que eu representarei a equação, bom, no eixo vertical eu representarei a marcação y. Y será a minha saída. Então, veja, y. Vamos colocar isso na cor verde. Igual. Bom, isolando o y, se eu passar ele para o lado direito e esse menos 2 para o lado esquerdo, fica 0,4. Vamos lá. 0,4 vezes x mais 2. Olha que interessante, pessoal. Isso caracteriza uma máquina, uma conta única, um único processamento, uma única saída adquirida a partir de uma única entrada. Uma única saída para a entrada que vai na máquina. Repare. Então eu tenho assim, 0, vejamos, 0,4 vezes aquilo que entra mais 2. Bom, isso aqui caracteriza um mapeamento de entrada. Para uma entrada eu tenho uma única saída. Então veja, aqui nós temos a saída é y e a entrada é x.
Bom, então eu tenho um único processo para ser aplicado na entrada que me dê a saída. Uma conta só. Se você traçar este gráfico, é o gráfico de uma reta. Repare. Esta reta aqui. Então veja, esta função está representada graficamente. Bom, é uma única conta para relacionar y com x. Então, é uma função. Isso é a curva no plano xy. Bom, adiante. Vamos para outra lousa. Mas reparem aqui, pessoal. Reparem o seguinte. Nós temos um número diferente de 0, 0,4 vezes a entrada mais 2. Que é uma reta com inclinação positiva. Esse coeficiente angular é positivo. Mas esse coeficiente angular aqui, vou até marcá-lo para nós. Olha só. Repare, é esse 0,4. Esse coeficiente angular, ele poderia ser zero também. Isso caracterizaria uma inclinação nula. Se a reta ela está inclinada de uma certa maneira, tem um certo ângulo com a horizontal. Veja, esse ângulo aqui é um ângulo, você pode chamá-lo de θ. Bom, e a tangente de θ, isso é recordação, pessoal. A tangente de θ é exatamente esse número que acompanha x, 0,4. Poderia ser que a inclinação fosse nula, aqui seria zero. Para um ângulo θ igual a zero, a tangente seria zero. Então seria 0 vezes x mais 2. Vejamos este caso. Então, vamos lá. Olha só. Então, veja. Olha que interessante. Aqui nós temos uma equação do seguinte tipo. Y igual 0 vezes x mais 2. Então, pessoal, apesar de ser esta configuração gráfica, é um processo do tipo 0 que multiplica aquilo que entra e soma 2. Essa função é normalmente chamada de função constante. Porque para cada x eu só tenho um único valor. Qualquer x que você pegue vai dar o mesmo valor de y. Então veja. Aqui. Y. E está entrando x. Bom. Ainda assim, pessoal,
é uma conta única, é um processamento unívoco, uma relação 1 para 1. É uma função. Claro que, geometricamente, daqui um pouco falaremos como nós atestamos isso. Mas dá para você reparar que para obter uma saída, a conta é uma só. Se a conta que você faz com a entrada é apenas é uma única conta, isso caracteriza a função. Em termos práticos. Prossigamos agora. Bom, vimos aqui casos de funções. Eu acho que eu vou dar mais um exemplo para vocês. Vamos lá. Mais um exemplo maroto. Então, vamos aqui. Outra lousa. Outro exemplo de conta, que é função. Bom, deixa eu pensar aqui. Vamos pegar uma cor mais dark. Bom, aqui eu vou desenhar o plano y, x. Bom, ok. Outra função que eu vou falar, veja, eu vou mencionar, mas nós tem um vídeo especial só sobre esses tipos de funções. É a função seno, uma das funções trigonométricas. Vejamos, que conta que nós fazemos aqui? Y igual seno da entrada. Bom, essa curva, ela é algo mais ou menos assim, pessoal. Mais ou menos, pessoal. Bom. E é uma curva assim. Bom, representa fenômenos cíclicos. Bom, aqui é 0. Aqui é π sobre 2. 0 π sobre 2. Π. Então aqui é exatamente no que chamamos de 90 graus, mas é em radianos. Π sobre 2 radianos. O eixo x é dado em radianos. Bom, aqui é 3π sobre 2. Aqui é 2π. Bom, enfim, ela continua para o lado negativo também, pessoal. Sempre vai fazendo ciclos. Não importa o quanto você caminhe no sentido negativo de x, e não importa o quanto você caminhe no sentido positivo também de x. E sempre oscila, pessoal, entre, olha só os valores, pico, valor 1, esse pico está aqui também, sempre entre 1 e menos 1. Menos 1 aqui. Na vertical, sempre entre as marcações menos 1 e 1. Então o seno se comporta assim, não importa o quanto você caminhe ou aumente seu x, sua entrada. E é uma conta única, pessoal. É uma relação
unívoca entre duas variáveis. Bom, adiante, próximo vídeo, veremos alguns exemplos de curvas que não são funções. E ao final de tudo, veremos geometricamente como nós observamos o que é e o que não é função. Bom, até logo!